Pessoal, eu quero fazer uma análise com vocês aqui sobre os zagueiros que a gente tem no Vasco. E qual que seria a melhor dupla de zaga, né? Eu quero mostrar para vocês uma forma como eu gosto de analisar esse tipo de coisa. Eu peguei os dados lá do SofaScore, igual eu fiz com os atacantes, só que eu vou dar um passo mais além agora para fazer comparações entre as duplas, né? E não analisar só individualmente, certo? Então, eu vou dividir o vídeo em duas partes, né? Primeiro eu vou analisar individualmente cada um aqui, ver qual que é o melhor em cada parte, depois eu vou tentar entender ali qual que é a melhor dupla, certo? E aí, gente, é importante sempre falar que qualquer análise estatística de dados de jogadores que, assim, que eu consiga fazer, ela vai sempre levar em consideração um histórico, né? Então, eu não tenho dados de desempenhos atuais, recentes, em treinamentos, por exemplo. Então, eu vou pegar desempenhos de campeonatos anteriores. E isso aí um grande, assim, é um grande porém, né? Porque quando você analisa dessa forma, você está assumindo que todos esses jogadores, né, o Capasso, o Lucas Freitas, o Lucas Oliveira, o João Vitor e o Maurício Lemos, a gente está assumindo que eles são restritos a atuarem da mesma maneira que eles atuaram no recorte de tempo que eu fiz, né? Então isso é um grande seu. O jogador ele melhora, ele piora, então muitas coisas vão acontecendo. Mas é o que a gente tem, é o que a gente vai analisar hoje, beleza? Então, vamos lá então. Primeira parte, né? O que eu gosto de analisar nesse começo é o mapa de calor dos jogadores. A gente vê aqui que o Capasso, no último torneio que ele disputou lá junto com o Olímpia, no Paraguai, ele jogou muito mais pela esquerda, assim como o Lucas Freitas. O João Vitor, ele é o único assim que atua realmente pela direita. O Maurício Lemos, ele tem uma atuação onde é um pouco parecida com o Lucas Oliveira. Ele fica um pouco mais na saída de bola, ali uma linha um pouco mais avançada, e ele vai flutuando entre isso, né? É engraçado, os dois parecem até que jogam como volante, mais até do que zagueiro, mas a gente sabe que existe essa característica do time que influencia no desempenho do jogador. Então, os dois, eles por jogarem em times que talvez tivessem linhas mais avançadas, como era o Galo em 2023 e como era o time do Real Valladolid na segunda divisão da Espanha, os dois eles têm essa necessidade de jogar um pouco mais avançado, diferente dos outros três aqui, certo? Então, essa é uma primeira análise. Talvez o caso de você colocar o Capasso e o Lucas Freitas para jogar juntos daria algum problema, visto que os dois são acostumados a jogar pelo mesmo lado, certo? Isso aqui é uma primeira análise. Bom, analisando aqui a parte de minutos entre os caras, a gente vê que desse recorte recente que eu fiz, né, o Lucas Oliveira teve uma menor minutagem. Que ano passado ele jogou no Real Valladolid, né, jogou um pouquinho menos de tempo que os outros. O Lemos aqui eu fui até um pouco injusto com os outros, porque eu peguei 2023 dele, até porque 2024 não tinha muita informação, ele passou muito parte do tempo machucado. Então, assim, essa parte até eu considero um pouco injusto da minha parte, mas assim, é o que eu tinha para analisar. Em relação a gols, o Capasso é disparado, cara, o zagueiro mais artilheiro, né? O João Vitor e o Lemos também participam de gols, mas o Freitas e o Oliveira realmente não é a deles. Então, o Capasso, se a gente quiser ser forte em jogada aérea, isso daí vai ser algo a se considerar. Em questão de chances criadas, aí no sentido de assistências, o João Vitor é o único que tem essa característica, né? Ele vai um pouco mais à frente, conseguiu fazer uma assistência. Em passes para jogo, a gente vê que o Maurício Lemos ele até participa mais do jogo, ele até dá mais passes, só que o que acontece? O percentual de passes dele não é tão bom quanto o do Lucas Freitas. Então temos três coisas para a gente analisar aqui. Quem dá mais passes, que é o Maurício Lemos, quem acerta mais passes, que é o Lucas Freitas, e quem dá mais assistências, que é o João Vitor. Então, essas três coisas, elas andam meio juntas, né? Se eu tocar para o lado o jogo inteiro, eu vou ter 100% de passes e mais passes no jogo também. Mas a questão de chances criadas, principalmente para o zagueiro, isso daí traz uma informação diferente na questão de construção de jogo. O João Vitor é um cara que, quando ele pega a bola, você vê que ele parte direto para o ataque, ele tenta enfiadas de bola e às vezes avança pela lateral. É uma situação bem diferente. A questão de passes longos é outro porém também, que às vezes é questão de rifar a bola, às vezes é questão de construir o jogo com passes mais longos de trás. O Capasso é o cara que faz mais passes longos por jogo,
Mas, no entanto, ele não é o cara que acerta mais passes longos por jogo, que é o Lucas Freitas. Então, assim, pode ser que é uma questão de rifar a bola, né, tentar um passe longo. O rifar a bola, às vezes, pode ser dar um bicão ali, igual o Odivan fazia, né? Mas, às vezes, ele olha, realmente tenta e dá aquele chutão e erra. O caso aqui mostra que o Lucas Freitas ele tem um percentual melhor nisso daí, só que ele tenta menos do que o Capasso. O Lemos é um pouco mais parecido em relação ao Capasso com isso, ele tenta mais vezes e tem um percentualzinho melhor de acerto, certo? Agora na fase defensiva do jogo, quem faz mais interceptações, né, é o Maurício Lemos. Quem faz mais desarmes durante o jogo também é o Maurício Lemos. Quem sofre menos dribles durante o jogo, isso daí está empatado entre o Capasso, o João Vitor e o Lemos. Lucas Oliveira e o Lucas Freitas são um pouco piores nisso. O Lucas Oliveira bem pior, sofre em torno aí pelo menos um drible cada jogo. Em questão de corte por jogo, né, que é a questão de você ou um cruzamento levantado na área, sair de cabeça, ou então uma rifada de bola na área. O Capasso, ele é o melhor aqui. O Maurício Lemos, ele fica bem perto. O João Vitor também está com desempenho bom, mas o Lucas Oliveira e o Lucas Freitas não têm um desempenho tão bom em relação a isso. Questões de bola recuperadas por jogo, o Maurício Lemos é muito bom nisso daí, talvez até porque ele participa um pouco mais do jogo, né? Como a gente vê aqui no mapa de calor dele. Ele é um cara que provavelmente ele vai sair ali de encontro a uma bola que está sendo cruzada na intermediária ali para fazer uma interceptação. É uma característica interessante desse jogador. O Capasso ele não recupera tantas bolas durante o jogo, então assim é uma questão muito mais dele tirar bolas da área do que ele realmente recuperar e sair jogando, né? E aí, o pior do Capasso para mim é isso, a questão de perda de posse. Isso também está muito relacionado com os passes longos que ele dá. Perda de posse é você ou tá com a bola e o adversário pega do seu pé, que é o caso mais raro não, desculpa, que é o caso mais perigoso, ou você realmente rifar a bola. Então, esses números do Capasso junto mostram isso, né? Muita rifada de bola. E o Lucas Freitas, ele é um cara que perde menos a posse de bola. A bola, quando fica nele, o time tende a manter ela de uma maneira mais assertiva do que os outros jogadores. Em duelos no chão, o João Vitor é disparado melhor, né? O Lemos vem bem aqui também, mas a gente vê que o Lucas Freitas e o Capasso não são caras que no 1 contra 1 são muito bons, só têm bons resultados. Mas em compensação, em duelos no ar, o Capasso ele ganha assim disparado dos outros. De novo, o João Vitor e o Lemos não têm desempenho tão ruins quanto o Freitas e o Oliveira, mas o Capasso, para uma situação onde o Vasco precisa se defender de um final de jogo, onde o time esteja sofrendo pressão, muito cruzamento, a melhor coisa que tem é colocar o Capasso, né? Melhor colocar o Capasso e tirar o Lucas Freitas, principalmente. E em questão de cometer faltas, o Lucas Oliveira ele é o que mais comete faltas. O João Vitor ele é um cara mais, apesar de ter bastante cartão, né, cartão bobo, o João Vitor ele é um cara que não comete tantas faltas assim igual os outros, certo? E aí, para analisar melhor agora a questão da dupla, eu vou juntar essas informações que eu fiz aqui, criar índices de 0 a 1 para realmente ficar mais fácil, né? Porque a gente tem muito critério com um valor diferente. Passe é muito diferente de falta, muito diferente de perda de posse, os valores são muito distantes entre si, né? Você faz um gol por jogo e você dá 36 passes. Então eu criei índices que me ajudassem a entender o melhor de 0 a 1 para tudo que eu batesse o olho já soubesse, né? Então, dessa forma aqui, eu tenho os índices de cada um desses critérios por jogador e eu consigo ver um pouquinho melhor o quê? Que o Maurício Lemos, ele acaba sendo aqui o que tem mais critérios onde ele possui um desempenho melhor. Então, a gente vê que está em torno de 10, 8, sei lá. E só em um caso aqui, que é questão de chances criadas por jogo, que ele é o pior de todos os outros. O restante aqui tem pelo menos um caso onde ele é o melhor e o resto ele tem pelo menos uns 2 ou 3 que ele é o pior. Com exceção do Lucas Oliveira, que não é melhor em nada, mas é pior em bastante coisa, né? É um caso bem complicado de analisar esse do Lucas Oliveira aqui. Mas, ok. Tendo isso em mente, a gente já sabe que, ou pelo menos imagina, que o Maurício Lemos deveria ser o titular do Vasco. É para isso que ele veio também, né? Para isso que o Vasco trouxe esse jogador. Então, qual seria, entre o Capasso, Freitas, o João Vitor e o Oliveira, a melhor dupla para o Maurício Lemos? Isso daí vai ser sempre subjetivo, né? Até com os dados que estão aqui, vai ser algo subjetivo. Então, para fazer essa análise, eu coloquei aqui os critérios onde o Maurício Lemos não é o melhor, né?
onde ele não está aqui com umzinho, né, não está verdinho, porque a gente vai analisar só os que ele precisaria de alguém para complementar ele, né? Porque não adianta eu ter dois zagueiros que são bons em bolas aéreas e são horríveis no chão, né? Na minha opinião. Não adianta também você ter dois zagueiros construtores e dois zagueiros que não marcam muito bem, principalmente se você está trabalhando na zaga. Então, tirando os critérios onde o Maurício Lemos é melhor do que os outros, eu chego nessa tabela aqui. Bom, de cara eu já vejo que o Lucas Oliveira não seria o melhor parceiro de zaga para o Maurício Lemos. Ele é a combinação dele com o Maurício Lemos é pior em todos do que os outros aqui. E aí fica a dúvida, ou Capasso, ou Freitas, ou João Vitor. E aí uma coisa que eu fiz aqui realmente para entender melhor é verificar em quais desses critérios que a combinação Lemos e Capasso é pior em tudo. Então, Lemos e Capasso é pior em 5 critérios, é melhor em 4 e tem um índice somado aqui de 7,6. O Lucas Freitas é pior com o Lemos em 6 critérios, é melhor em 3 e tem uma soma de índice de 6,9. O João Vitor é pior em 4, ele é o que tem, ele é o menos pior, né? Ele é o que tem uma quantidade menor de critérios onde ele é pior junto com o Maurício Lemos, mas ele não é tão melhor com o Maurício Lemos do que o Capasso, que é melhor em 4 desses critérios. Mas, ao mesmo tempo, existe uma regularidade maiorzinha aqui do João Vitor, porque tem critérios aqui onde ele não é pior, mas ele também não é melhor, então ele está ali no intermediário. Por isso que se você soma o índice dos dois entre João Vitor e Maurício Lemos, você verifica aqui, ó, que a soma desses índices, por mais que ele não seja melhor em mais critérios do que o Capasso, é um pouco melhor do que o Capasso. Então, assim, na minha opinião, seria uma dupla mais interessante você ter o João Vitor com o Maurício Lemos, justamente por conta dos números, mas também se a gente analisar aqui, a gente tem algumas questões subjetivas que o treinador pode decidir. Por exemplo, se eu quero ter uma dupla de zaga que me entregue mais gols, pô, eu vou colocar o Capasso, né? O cara, ele faz mais gols, ele tem mais força aérea, então assim, isso seria melhor. Se eu quiser colocar uma dupla de zaga que construa mais o jogo, então eu não vou colocar o Capasso de jeito nenhum, eu vou colocar ou o João Vitor, que tem um melhor desempenho em chances criadas aqui e percentual de passes, ou o Lucas Freitas, que é o melhor em passes tanto curtos quanto longos, né? E perde menos a bola também. A vantagem do João Vitor em relação a ele seria que no chão ele é melhor do que o Lucas Freitas e que o Capasso, né? Do Oliveira nem se fala. Então, são características bem importantes, é bem legal analisar isso, porque você tem várias questões aí, que dependendo do time que você vai enfrentar, se você vai enfrentar um time que joga mais com bolas longas, com cruzamentos, você consegue colocar uma dupla de zaga diferente, você consegue priorizar, enfim, um jogador que tenha características mais parecidas com o Capasso, mais físicas. O legal do futebol, de analisar números de futebol, é isso, a gente consegue ver um pouquinho do que tem por trás, do que os caras lá estão pensando, né? Às vezes a gente até duvida que eles estejam pensando, mas, assim, quando o pessoal do Vasco trouxe o Maurício Lemos, a gente vê que ele consegue complementar bem com o João Vitor e com o Lucas Freitas. Vai ser assim, seriam boas duplas de zaga. O problema que a gente está passando hoje realmente com essa situação toda é a questão física do Maurício Lemos, né? Que aí muda todo o escopo aqui. Se eu quisesse analisar isso de outra forma, eu teria que pensar em, tirando o Maurício Lemos, qual que seria a melhor dupla de zaga do Vasco. Isso daí é papo para um outro vídeo, um outro momento. Mas eu peço a vocês que, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam, me sigam, enfim, façam o que vocês tiverem vontade. Até xingar já ajuda. Beleza, gente? Conto com vocês aí, com o engajamento de vocês, para eu continuar fazendo esse trabalho que eu me divirto tanto fazendo. Valeu!